O Globo, em sua edição de hoje, 5 de setembro de 2021, volta a falar no vice-presidente Hamilton Mourão como uma forma de se livrar do Bolsonaro por parte dos chamados poderes fáticos, aqueles que estão acima da Constituição e das outras leis. Aqui nesta coluna do jornalista Merval Pereira, também um dos porta-vozes da empresa, não se fala em impeachment ou mesmo processo legal, mas no que ele chama de, vamos lá diretamente no que ele diz, se por alguma manobra política jurídica chegar-se ao ponto de um consenso em torno do afastamento de Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão assumiria a presidência sem nenhum problema, segundo a avaliação de militares, e poderia se candidatar à reeleição em 2022. E aqui onde a gente vai entender por que ele fala em Mourão, terceira via, ponto de interrogação. A gente sabe que a terceira via seria o candidato, ou a proposta, ou a plataforma que iria evitar o que se chama de bipolarização entre os candidatos principais para 2022, que são o Lula e o Bolsonaro. E aí o jornalista começa, o seu artigo dizendo que o presidente Bolsonaro acrescentou nos últimos dias mais uma preocupação às suas desditas. Além do receio de que um de seus filhos, ou um deles, sejam presos em decorrência dos inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal, devido aos desvios de dinheiro público com as rachadinhas dos salários de servidores nos seus gabinetes parlamentares, ele teme que o Tribunal Superior Eleitoral o torne inelegível para a eleição do ano que vem. Aqui a gente sabe que existe realmente um processo lá no TSE, parece que não é só um processo, mas são 4, pedindo a cassação não do Bolsonaro, mas da chapa, e a chapa inclui o vice Mourão, porque os dois concorreram nessa mesma chapa para a presidência da República em 2018. E aí o jornalista fala que a possibilidade de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão pelo TSE é bastante difícil, depois que o tribunal deixou de cassar a chapa Dilma Temer por excesso de provas, entre aspas. Mas há também hoje excesso de provas, aí voltam as aspas, contra a campanha de Bolsonaro por abuso do poder econômico. Se por alguma manobra, aí eu volto a repetir esse trecho principal da coluna do jornalista, se por alguma manobra política jurídica chegasse ao ponto de um consenso em torno do afastamento de Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão assumiria a presidência sem nenhum problema, segundo a avaliação de militares, e poderia se candidatar à reeleição em 2022. Então Mourão viria com tudo, com apoio não só dos poderes fáticos, mas principalmente da Globo, aqui como está deixando transparecer o comentário do jornalista, porque, aí iria com através desse acordão, incluindo todas as corporações midiáticas, as multinacionais, além da Fiesp e outras grandes empresas, e a cúpula política nacional fecharia em torno do Mourão. Aí não se veria nenhum tipo de crítica, como está acontecendo quase que diuturnamente, contra o Bolsonaro, tanto pela Globo quanto pelas outras
redes de televisão, jornais e rádio. Aí só haveria apoio maciço ao Mourão. E com isso, não é, o Mourão teria o apoio e teria uma grande penetração no povo que, através da eleição de 2022, votaria no Mourão. É claro que aqui não se aventa nenhuma possibilidade de crise, muito menos aquelas crises que ultimamente têm ocorrido, né, as chamadas comoções que se verificaram no Equador, no Chile, na Colômbia. Seria por caminhos transversos uma terceira via com apoio militar, depois de idealmente ter colocado ordem na bagunça institucional em que vivemos, continuou o jornalista. O destino de Mourão está atrelado a essas variáveis, pois ele prefere continuar morando em Brasília. Uma candidatura a senador no Rio, onde morava, ou Rio Grande do Sul, onde nasceu, teria preferência à possibilidade de vir a ser candidato ao governo do Rio de Janeiro. Mesmo que apareça, neste momento, à frente do deputado federal Marcelo Freixo nas pesquisas de opinião, lá do Rio, não é? Mourão é uma hipótese que está descartada pelo momento. Ao mesmo tempo, há um trabalho no Palácio do Planalto que envolve ministros militares e o chefe do gabinete civil, Ciro Nogueira, para reaproximá-lo de Bolsonaro, que vem se demonstrando difícil. Mesmo distanciado, está convencido de que não haverá arruaças nas manifestações. Aqui é o Mourão falando novamente. Mesmo distanciado, quer dizer, do Rio e de São Paulo e morando em Brasília, Mourão está convencido de que não haverá arruaças nas manifestações marcadas para o 7 de setembro. Mesmo que Bolsonaro esteja esticando a corda ao máximo às vésperas da data, como se ela significasse a arrancada final para a sua tomada do poder pela força com apoio popular.